Estamos iniciando aí a nossa live, agora de sábado, do Caminhos da Linguagem. E hoje nós temos um convidado muito importante, muito interessante para poder a gente discutir a respeito de um tema. E esse tema dessa semana é justamente a literatura fantástica, ok? A literatura fantástica é o tema que nós vamos discutir, que nós vamos conversar hoje. Para que a gente conversar a respeito. Inclusive, nosso convidado já entrou, eu já vou convidá-lo para conversar a respeito disso, ok? E vai convidando seus colegas hoje, que hoje nós vamos conversar sobre assuntos que sempre chamaram muita atenção da gente. Vamos conversar sobre fantasia, ficção científica, vamos conversar sobre terror, sobre horror, sobre histórias que fazem a cabeça das pessoas a respeito dessas questões. Eu vou fazer o convite e para o nosso convidado aqui, para que a gente inicie. Olá, professor! Tudo bem? Tranquilidade, Paulo? Opa, que bom poder falar com você ao vivo, a gente sempre trocando conversas aí, online. E agora... Eu só diminuir essa iluminação aqui, que a tua gente está muito forte. Ah, tranquilo. Eu só vi aqui. Muito iluminado. O iluminado. Pois é. Muito bem. Mas tá bom, acho que tá bom. Vamos deixando assim mesmo. Daqui a pouco vai escurecer mesmo. Tudo beleza? Beleza, Paulo? Tudo ótimo. É muito bom receber você aqui no Caminhos da Linguagem, a trocar ideia com você a respeito de um assunto que eu sou apaixonado. E eu estava realmente conversando aqui com os nossos colegas que vão ficar aqui, os seguidores que vão acompanhar os vídeos, e como que eu cheguei até o seu conteúdo, né? Procurando o que eu gosto, de ler literatura fantástica. E cheguei no conteúdo, nos seus vídeos, inclusive, e o Fantástico Cursos aqui, que é um canal fantástico, eu indico para vocês, vou deixar no comentário dessa live aqui, o Fantástico Cursos, para vocês verem. E aí comecei a maratonar os vídeos do seu canal. E aí começamos a trocar essa ideia. E hoje estamos fazendo esse encontro que eu espero faz algum tempo para trocar ideias de um assunto que eu sou muito apaixonado. Então, para nós é um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Mas gostaria de falar um pouquinho, da sua trajetória, da sua formação, do canal. Fique à vontade, seja muito bem-vindo à nossa live. Então tá bom, gente. Vamos começar agradecendo aqui o convite do Paulo. Como ele já falou a gente vem trocando ideias por essas questões, até mesmo de pontos em comum que a gente tem da nossa trajetória, né? Ele é professor, também sou professor. A gente também gosta de literatura fantástica. E foi justamente essa questão de gostar de literatura fantástica que até me levou para o YouTube, onde eu encontrei o Paulo, né? Mas, na verdade, eu trabalho com literatura fantástica, e quando eu falo isso, ou seja, eu trabalho com fantasia, com gótico, com horror, com ficção científica, com ficção weird, já na faculdade, né? Eu sou professor universitário da Universidade Federal de Goiás, no campus que ela tem na cidade de Catalão. Catalão é uma cidade no sul de Goiás, divisa com Minas. Eu estou lá desde 2009, mas, na verdade, a vida acadêmica inteira, meu mestrado foi sobre literatura fantástica, foi sobre distopia, doutorado foi sobre literatura fantástica, foi sobre ficção científica brasileira. Então, assim, sempre foi uma coisa que me interessou desde a adolescência. Já gostava desse tema. E aí, não há nada melhor na vida. Eu sei que você tem aí uma audiência composta de muitos jovens aí que estão vão fazer TCC e tudo mais. Gente, desde já fica a dica, escolham algo que vocês gostem de fazer, tá? A vida é curta. Então, escolha algo que vocês gostem de fazer, porque será sempre um prazer, tá? Então, foi esse amor à literatura fantástica que me fez, por exemplo, fazer mestrado e doutorado, e aí na faculdade eu dou aula de língua inglesa e literaturas de língua inglesa na graduação, e eu também oriento trabalhos de literatura fantástica no mestrado e no doutorado. E foi essa necessidade também de levar um pouco do conteúdo que a faculdade produz, né? Porque cada vez mais eu recebi alunos que pediam para trazer namorado, primo, filho para as aulas, que eu falava de literatura fantástica. Aí eu observei que tinha necessidade de levar um pouco do que a faculdade produzia para o mundo exterior. Nesse caso aqui, o melhor caminho são as redes sociais.
E aí eu comecei em 2000, final de 2016, no Fantástico Cursos. E hoje o Fantástico Cursos está aí, está a ponto de bater 10 mil inscritos, é um canal pequeno ainda, está com 9.850 no YouTube. Daí a gente está lá no YouTube, também está no Instagram. Já fica o convite também para quem está assistindo a live se inscrever e também no Facebook. Tá além do Twitter também, tudo para a gente divulgar, celebrar a literatura fantástica. O conteúdo sempre é voltado para quem escreve, para quem leciona e para quem pesquisa. Fantástico, fantástico. É um conteúdo, eu recomendo. Tem séries inteiras dentro do canal do professor que são fantásticas. Cursos inteiros, né, praticamente, dentro do canal, né, professor? De ficção, né, de fantasia. Eu Sim, acho sim. fantástico. Até nas descrições de todos os vídeos já coloca até assim para quem está chegando no canal, por onde começar. No caso, ele tem uma série, o que é gótico, o que é ficção científica, o que é fantasia, para a partir dali a pessoa escolher qual caminho ela quer tomar, ou todos os caminhos, né, lá dentro do canal. Muito bom. E para começar o nosso bate-papo, para os nossos seguidores também conhecerem o conceito, nada melhor do que perguntar: o que é essa tal de literatura fantástica? Existem tipos de literatura fantástica? Pois é, Paulo, isso é um tema até que às vezes causa confusão. Até mesmo, por exemplo, a gente vê muito nos jornais também o uso de outro termo chamado ficção especulativa. As pessoas tomam muito até como sinônimo, mas tem algumas pequenas diferenças, tá? Importante dizer que, no modo geral, quando a gente fala de literatura fantástica, a ideia que vem à nossa cabeça é aquela literatura associada com, por exemplo, mitos, lendas, contos de fadas, ficção científica, distopia, horror cósmico, tudo isso é de fato literatura fantástica, mas é sempre bom a gente saber de qual fantástico a gente está falando. Nesse caso aqui que eu estou comentando, essa literatura fantástica, a gente tem dois literaturas fantásticas. Tem a literatura fantástica gênero e tem a literatura fantástica modo. Esse sentido mais amplo que a gente dá de fantasia, gótico e tal, no caso, é o fantástico enquanto modo narrativo. Para simplificar, o que é isso, gente? É simplesmente, são histórias em que, por meio do manejo dos elementos que compõem a narrativa, né, que vocês estão acostumados com o Paulo a ver isso, ou seja, enredo, personagem, espaço, narrador e tudo mais. Então, é por meio desse manejo de elementos que você constrói o modo de contar uma história. Daí o modo. E aí sai o modo fantástico, ou seja, são histórias em que você apresenta uma realidade, uma abordagem simbólica, não mimética, né, da realidade. Essa é uma literatura fantástica nesse sentido mais amplo. O outro é mais restrito, é o fantástico gênero. Fantástico gênero já é o fantástico que surgiu especificamente no final do século XVIII, para ser mais preciso, em 1772, por meio de uma obra chamada O Diabo Enamorado, do francês Jacques Cazotte. E aí, o que caracteriza o gênero fantástico? São narrativas em que primeiro, você tem a apresentação de uma realidade normal, como a nossa, e aí o elemento sobrenatural surge. O elemento fantástico surge. Né? O diabo aparece, por exemplo, diante do narrador. E aí gera aquela dúvida. E aí a dúvida é que caracteriza o gênero fantástico. Né? Porque o personagem, o protagonista, e nós, leitores e leitores, a gente fica na dúvida. Mas será que isso está acontecendo mesmo? Será que é porque eu fiquei noites sem dormir por causa da morte da minha amada e agora eu estou tendo alucinação? Será que é algum vapor que eu estou cheirando aqui e estou ficando doido? Então, nessa dúvida que a gente tem o gênero fantástico, tá? O gênero fantástico, ele se espalhou ao longo do século XIX. Ele é muito marcado, por exemplo, com narrativas que todo mundo aqui, eu tenho certeza que já viu, aquelas histórias que o personagem é envolto em várias narrativas, várias coisas fantásticas, e aí no final ele acorda, foi tudo um sonho. Então essas histórias assim que o famoso era tudo um sonho, isso é bem marcante do gênero fantástico, tá? E é interessante comentar, né? Que como eu falei, como o fantástico modo é um enorme guarda-chuva embaixo do qual tudo cabe, também o próprio gênero fantástico também está incluído dentro
do próprio modo fantástico, tá? Agora, em relação à outra questão da ficção especulativa, a ficção especulativa é um termo que nasceu no universo da ficção científica, é um termo que nasceu originalmente com a pretensão de abordar histórias de ficção científica que são mais sérias, vamos dizer assim, né? Foi um termo usado numa época que tinha muito preconceito em relação à ficção científica, e aí, na América, quiseram propor esse termo para poder substituir o uso de ficção científica. Mas acabou que com o tempo o termo foi ganhando novos sentidos, e hoje, especificamente, ficção especulativa são histórias fantásticas, mas geralmente que abordam, são produzidas por grupos minoritários, né? Ou então grupos marginalizados. Eu estou falando aqui grupos marginalizados, gente, é quem vive à margem, que normalmente não tem voz. Então são negros, são mulheres, são as pessoas da comunidade LGBT que é mais. Então, nesse aspecto, quando eles produzem literatura fantástica, principalmente as que contestam o sistema, contestam o preconceito, subverte isso, a gente tem bons exemplos nesse caso, de ficção especulativa, tá? Mas normalmente, mesmo na América, o termo literatura fantástica é usado preferencialmente para poder abarcar esse universo inteiro. Interessantíssimo. Eu fiquei pensando, quando você falou das origens da literatura fantástica, eu que dei aula de literatura na escola, no cursinho, me veio pensando assim, a literatura fantástica ela navega pelos períodos, ou ela é mais característica do romantismo, ou ela foi navegando pelo romantismo, realismo, modernismo e assim foi. Ela se prende ao período? Não, isso é muito interessante, Paulo, porque é o seguinte, na verdade, a literatura ocidental, ou seja, a nossa base literária, ela nasceu fantástica. Tá? Então, quando você pega grandes epopeias de Gilgamesh, quando você pega a Odisseia de Homero, quando você pega a Ilíada também de Homero, tudo isso aí é literatura fantástica. O que acontece é que o que a gente convencionou chamar de literatura realista, né, isso é um fenômeno relativamente recente. Ela nasce no século XVIII, os seus meninos e meninas aí lembram disso, o século XVIII é o iluminismo, século das luzes, neoclassicismo, aquelas coisas todas. Então, ali começa-se a ter uma divisão de você separar, né? Fica uma literatura mais realista e uma literatura fantástica. Aí começa também, Paulo, um certo preconceito com relação à literatura fantástica, que diminuiu muito com o passar do tempo, mas ainda prevalece em alguns círculos, principalmente acadêmicos, de você associar que literatura fantástica é coisa de escapista, para criança, para adolescente, enquanto a outra literatura é literatura mais séria. Mas sim, respondendo especificamente a sua pergunta, a literatura fantástica também ela vai sempre refletindo a época em que ela está inserida, né? Como, por exemplo, você citou aí os períodos do romantismo. Vamos lembrar que foi no começo do século XIX, na Inglaterra, dentro do romantismo, que a gente teve as condições para aparecer Frankenstein. Frankenstein é uma obra, uma das principais obras do romantismo inglês, que como tal ele apresenta vários elementos ali, principalmente a posição crítica do artista, isso a gente também tem no Brasil, a posição crítica do artista em relação à sociedade. No caso ali, a Mary Shelley estava criticando a Revolução Industrial, estava ganhando corpo, estava ganhando cada vez mais espaço, né? E valorizando também o homem comum. A criatura, ela nasce simples, bem ligada àquela ideia do Rousseau, que o homem nasce bom, que corrompe ao meio, e tal, né? Então, ela vai se adaptando. Por exemplo, depois, já no final do século XIX, aí a gente está acostumado a ver isso, né? Realismo, naturalismo, a gente já vai ter outras transformações, a gente vai ver aparecimento de grandes clássicos góticos, como Drácula, como Retratos de Dorian Gray, como O Médico e o Monstro, que vão refletir esse contexto do final do século XIX, marcado por influência da ciência, por exemplo, né? O Médico e o Monstro é um discurso sobre isso, né? Contra a questão da ciência que vai modificando a sociedade. Também tem as obras do Júlio Verne, do H.G. Wells. Então, sim, a ficção científica, o fantástico de forma geral, ele vai sempre se adaptando, né? Fantasia mesmo, nasceu como narrativas orais, romances medievais, histórias do Rei Arthur, histórias de cavalaria,
E até hoje, que a gente tem aí o Neil Gaiman, tem uma J.K. Rowling, tem o Tolkien, foi uma enorme trajetória. Interessante. Como é que vai passando pelos períodos. E aí eu pensando sobre a linguagem, né? Me vem na mente, quando eu penso em fantástico, fantasia, não tem jeito, me vem na mente obras infanto-juvenis. Mas a gente percebeu que tem vários tipos, não é só obra para adulto também, né? E aí nessa questão me vem na mente aqui as obras como assim, Crônicas de Nárnia, e autores como C.S. Lewis. Eles tinham uma intenção de passar uma mensagem cristã na sua história. Isso é verdade? Existe uma função ideológica dentro do fantástico, da fantasia? Sim, a questão é, a obra literária sempre é um produto de uma mente, né? E aí vai depender sempre da intenção do escritor e da escritora, tá? Nesse caso específico até, Paulo, que você está mencionando aí das Crônicas de Nárnia, isso até é uma coisa que, vamos lembrar que o C.S. Lewis era parceiraço, amigão do Tolkien. Os dois trocavam mensagens, os dois eram colegas de faculdade, se reuniam para discutir essas questões. E o Tolkien, por exemplo, ele criticava esses aspectos do Lewis no sentido de que o Lewis ele deixava muito evidente essas imagens religiosas, né, dentro do mundo ficcional dele. Por exemplo, Aslan. O Aslan é o leão de Judá, ou seja, é Jesus. Né? O Aslan se coloca ali como tal. O C.S. Lewis era religioso, era católico, e o que é interessante é que dentro do próprio Senhor dos Anéis também tem esses elementos religiosos, mas eles são mais como isso que o Tolkien queria falar, né? O Tolkien ele escondia mais as costuras da roupa, né? Desse universo dele. O Lewis ele não tinha problema nenhum em deixar isso mais explícito, tá? Mas até nesse aspecto, você usou até a palavra ideologia, a literatura sempre vai se posicionar, né? Isso tanto para um lado quanto para o outro, ela sempre vai deixar refletir não apenas o contexto da sua época, mas também a própria pessoa que a produziu, né? Então, nesse ponto, sim, o C.S. Lewis deixou lá apresentado essas questões religiosas da obra. É interessante, como você falou do leão, eu fiquei pensando se é um processo simbólico, se ele quis trazer símbolos, ou eles usam um tipo de uma analogia. Então, se eu quero... como disse o rapaz aqui na participação, aqui é bem explícito, né? O C.S. Lewis ele faz bem explícito. Enquanto o Tolkien também colocava mensagem cristã na sua obra, Alexandre? Sim, quando falo cristã, não apenas cristã, mas também o mundo de narrativas nórdicas, também, diversas influências. Mas, por exemplo, você vê claramente, o Aragorn é o Salvador. Né? Então, você vê essas questões estão presentes. Vamos lembrar que a própria trajetória, a própria Bíblia antes de tudo, ela é também um livro de narrativas. Tá? Então, você observa que o próprio percurso de Jesus Cristo, ele se alinha com os elementos da jornada do herói. Né? Então, tem a questão dessa, por quê? Porque isso tem um forte apelo no nosso inconsciente. Então, você vai ver isso, a trajetória de Jesus é semelhante à trajetória de Moisés, de Neo, do Matrix, do Harry Potter, do Percy Jackson, também do Rei Arthur, então, tantos outros, né? Então, isso aponta até mesmo para uma necessidade biológica do ser humano, que é de tentar dar sentido à sua existência, e a nossa existência aqui é pautada por uma jornada. Desde que a gente nasce até o momento que a gente volta para o universo, né? Desde que a gente vem a falecer, o que a gente está contando aqui é uma trajetória, uma jornada de desafios, de encontros com mentores, de você encontrar pessoas que vão te ajudar, de você encontrar objetos mágicos e tudo mais para te ajudar nesse percurso. Né? Sempre visando, toda a jornada visa a iluminação para que a gente possa não apenas sair melhor como pessoas, mas também o que a gente pode fazer para mudar o mundo. É isso que os personagens do Crônicas de Nárnia fazem, é isso que Jesus buscou fazer, é isso que também o Aragorn e os personagens do Senhor dos Anéis fizeram, né? Eu vou aproveitar que a gente está nessa onda desse assunto. Eu tinha separado uma pergunta sobre a Divina Comédia. Vou até tirar a dúvida se a Divina Comédia
é literatura fantástica mesmo. E eu sempre tive essa ideia, quando eu li a Divina Comédia, daquelas ideias sobre aquela descrição de céu, inferno e purgatório. Eu fiquei pensando, quanto disso participa do imaginário popular, né? Dessa criação de céu e inferno entre a Divina Comédia. Isso é muito, não, isso é muito interessante porque isso mostra muito bem como é que a literatura, quando ela é poderosa, ela acaba atravessando as fronteiras do próprio literário, né? A visão que a gente tem hoje do inferno, quando você pensa no inferno, todo mundo tem uma imagem na cabeça, que com certeza tem muito a ver com o inferno de Dante, né? Ou seja, lá da Divina Comédia. A ideia que a gente tem hoje de inferno tem sua gênese no inferno de Dante. Ali que foi aquela visão. Por quê? Por causa do poder da imaginação, do poder da imaginação do Dante Alighieri nesse processo de construção. Vamos lembrar que o Dante ele vai apresentar um inferno que ele é hierarquizado, né? Ele tem vários círculos, onde, dependendo do seu período, isso aí caiu como excelente, né? Para poder, no imaginário da Idade Média, né? Vamos lembrar que na Idade Média, o meio que o ser humano tinha para poder a relação do ser humano com o universo era mediado pela religião, tá? Então, por isso que acaba que o inferno de Dante já apresenta para ele o que pode acontecer com ele caso ele não seguisse os preceitos religiosos, tá? Então, a visão do inferno, a própria visão do diabo, o imaginário do diabo, também foi um processo que nasceu na literatura. Eu sempre costumo falar que o diabo é como se fosse um bonequinho de Lego. Um pedacinho de cada, um bloquinho de cada coisa, né? Então, ali na representação do diabo, a gente tem o Pan dos gregos e romanos, a gente vai ter também elementos do deus Cernunnos, da mitologia celta. E esse imaginário acabou se fortalecendo à medida da Idade Média. Tem também a presença de vários elementos de deuses que os judeus entraram em contato quando os judeus ficaram no cativeiro da Babilônia. Inclusive, gente, se quiser saber um pouco mais sobre essa representação do diabo, lá no canal Fantástico Cursos, dentro da playlist, tem a série chamada Bruxas, que tem um vídeo especial sobre a origem do diabo, né? Tem tipo uma biografia do diabo que aí mostra os pedacinhos, de onde que veio cada pedacinho do diabo. E o Inferno de Dante acaba que sendo esse que também, mais uma vez, né, Paulo? A gente está falando de jornada, o Inferno de Dante também é esse processo, né? É esse processo de uma caminhada, né? É um processo que vai refletindo muito dessa visão da Idade Média. Tipo, por exemplo, essa de que o corpo manifesta os pecados da alma. Então, isso é muito comum na época, por exemplo. Então, por exemplo, se você era leproso, que hoje em dia a gente chama de hanseníase, né? Na lepra, ele se manifestar na sua pele. Por que se manifesta na sua pele? Provavelmente porque você era um pederasta. O pederasta era o termo que usavam na época, aliás, é sodomita, né? Que depois do século XIX passou a ser homossexual. Então, o termo vai mudando. Então, se você tinha lepra, olha o imaginário da cabeça do povo. Então, se você está manifestando na tua pele, é porque tua alma é podre. E aí está refletido na sua... Tinha uma visão muito forte quanto a isso, que os pecados da alma se manifestavam na pele, né? E é isso que vai lá, vai passando lá o Virgílio na sua caminhada lá, guiando, né, a viagem pelos círculos do inferno. Muito interessante. Ó, não perco essa série. Inclusive, eu ia fazer a pergunta para você sobre a bruxa, né? O elemento bruxa. Eu sei que é muito conteúdo. Não sei se daria para dar uma pincelada aqui sobre essa ideia da bruxa para a gente. Sim, gente, a bruxa é aquela questão, né? A bruxa já é um reflexo do lugar da mulher na cultura ocidental. A mulher é o primeiro monstro. A mulher já é o primeiro monstro da humanidade. Por quê? Porque o monstro, qual é a definição do monstro? O monstro é um desvio. O monstro sempre é um desvio. E a mulher é o primeiro desvio. O Aristóteles já falava isso lá. Para Aristóteles, qual é a norma? A norma é o homem. Então, qual é o desvio? O desvio é a mulher. Então, a mulher é a primeira criatura monstruosa. E principalmente porque, ao longo de toda a história da humanidade, o ser feminino
sempre gerou muitos mistérios na cabeça do homem. O ser humano, o homem, e aqui eu estou falando homem mesmo, né? Não a espécie humana, o homem ele nunca compreendeu a mulher. Por isso, até mesmo a razão da violência que até hoje a mulher sofre é por causa dessa incapacidade do masculino de entender das nuances do feminino. Tá? Então, a bruxa é uma manifestação desse medo, e a palavra é medo, o medo que os homens têm em relação à mulher, a própria criatura do vampiro, o vampiro nasce no meio do feminino também, porque o vampiro é um reflexo da incompreensão do masculino, desse ser. Pô, mas que diabo é isso? Essa mulher, essa criatura que dá a vida, mas todo mês sangra. Ou seja, ela é vida e morte ao mesmo tempo. Né? E com o tempo, na Idade Média, esse imaginário ganhou forma no aspecto da bruxa. Por quê? As bruxas simplesmente eram parteiras, eram bezendeiras, eram mulheres que conheciam as plantas medicinais. Ou seja, eram mulheres que tinham um pouco de poder nas suas comunidades e na hora do aperto, as pessoas estavam passando mal, ia lá na casa da bezendeira, da mulher que fazia chá, para pedir um chá para ela fazer. Ou seja, acabava que essas mulheres se colocavam como uma ameaça ao poder da Igreja Católica medieval, né? E acabou que, com o tempo, foi entrando outros discursos, muito preconceito do judeu também contribuiu, se fundiu na figura da bruxa. A gente vê isso na vestimenta da bruxa, no chapéu da bruxa, o nariz da... Se eu falo para você, eu falo para o pessoal aí, pensa numa bruxa. Aí o pessoal vai pensar numa criatura com aquele nariz comprido, provavelmente com uma verruguinha na ponta, com a pontinha torta. Essa própria visão do nariz da bruxa tem sua origem no imaginário que a Idade Média tinha em relação às mulheres judias. Era uma caricatura de mulheres judias. Se você pegar propagandas propagandas da Segunda Guerra Mundial, propagandas nazistas, você vai ver que ou seja, eu estou falando de coisa de 1950, né? Não estou falando de Idade Média. Se você pega propaganda nazistas contra os judeus, você vai ver que a representação do nariz é igualzinha à das bruxas, desse imaginário das bruxas que a gente tem, né? A gente vê isso muito em contos alemães, como João e Maria. A representação da bruxa pelos irmãos Grimm vai nessa linha. Eu tenho até um doutorando que, nesse momento, está fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre os elementos antissemitas, ou seja, de preconceito contra os judeus nas obras dos irmãos Grimm. Tem várias passagens, tem vários contos que as pessoas não conhecem. O judeu nos espinhos, que o judeu morre no meio de espinhos e tal. Tem várias narrativas assim, né? E a Alemanha sempre foi um país muito, muito antissemita, né? Muito preconceito. Então, algumas das questões que a gente vê nos contos dos irmãos Grimm, em relação a bruxas e judeus, acabam antecipavam o destino que os judeus tiveram na Segunda Guerra Mundial, nas câmaras de gás dos alemães, da Alemanha nazista. Tá? Então, isso que a gente vê aí, Paulo, que eu sempre falo da importância da literatura fantástica. O fantástico não é para você poder relaxar a cabeça, fugir do seu mundo. É uma forma de escape. Mas é sempre uma forma de escape no sentido de que ele te apresenta uma outra realidade para que você possa refletir sobre o seu mundo de uma outra forma. A literatura fantástica te apresenta possibilidades, novas formas de você olhar para uma questão que, às vezes, você nem estava percebendo. Né? Então, esse que é o propósito. Ela trabalha com essa questão de te apresentar uma realidade sobre uma outra perspectiva. Justamente, eu vou querer ler essa tese, hein, quando sair sobre do seu doutorando. Com certeza, bem interessante. E pulando justamente agora dessa questão, a gente mudando um pouco de assunto, indo para a ficção científica, eu penso em obras assim, há pouco tempo eu li Guerra dos Mundos. Eu nunca tinha lido, confesso, li há pouco tempo, de H.G. Wells. E agora eu tenho que ler o Eu, Robô, do Isaac Asimov, que eu acho muito interessante. E eu sempre reparo nas histórias de ficção que sempre tem uma crítica à sociedade, alguma forma de crítica mesmo. A minha pergunta é, a criticidade é uma marca registrada da linguagem de ficção ou é uma mera coincidência?
Sim, isso é muito interessante, principalmente quando a gente está falando de ficção científica. Quando a ficção científica surge na América, né, a ficção científica, o berço, como eu falei, né, nasce com a Mary Shelley, aí depois ela vira gênero, ou seja, ela começa a ganhar várias obras em sequência, é com Júlio Verne na França e com H.G. Wells na Inglaterra. Né? Só que ela só vai ser batizada quando ela chega nos Estados Unidos. Ela é batizada em 1926 com o nome Science Fiction, 1926-27, com o nome que a gente conhece hoje. E aí sim, Paulo, aí a gente vai ver que as primeiras histórias de ficção científica que saem nas revistas Pulp, né, que as revistas coloridas e tudo mais, elas traziam muito um discurso que não era crítico, era um discurso muito de celebração do progresso. Por quê? Porque os leitores e leitoras daquelas revistas, quem eram? Eles estavam mirando em adolescentes, e aí tem que se falar, adolescentes brancos, os que a missão era, esse é o futuro de vocês. Então, Tony Posse é uma celebração. Por isso que as primeiras histórias de ficção científica na América tem muito pistola de raio, esse imaginário, né? Nave espacial, pistola de raio e tudo mais. Né? Os vilões sempre eram seres de cor, sempre eram alienígenas, né? Sempre tinha essa imagem de um herói. O herói era sempre alto, loiro, que ia lá com a bandeira e cravava a bandeira no planeta habitado por criaturas que ele via como criaturas inferiores. Então tinha todo um discurso imperialista, tá? Mas logo depois, isso foi pouco tempo, logo a ficção científica assumiu a sua postura crítica, e é sempre bom falar, gente, o Paulo está falando aí de criticidade, tá? A boa ficção científica nunca foi para poder fazer profecias sobre o que vai aparecer daqui a algumas décadas. A ficção científica, a boa ficção científica, nunca foi para dizer quando a gente vai ter carro voador, quando a gente vai ter teletransporte, quando a gente vai poder viajar no tempo. A boa ficção científica sempre se preocupou em discutir, em propor uma reflexão da relação do ser humano com a ciência, com a tecnologia, com o racionalismo. Tá? Eu lembro sempre de uma frase do Ray Bradbury, do escritor Ray Bradbury, que completou 100 anos em agosto, inclusive. Ray Bradbury, vocês vão lembrar quem é, porque ele é o autor de Fahrenheit 451, né? Fahrenheit 451, que descreve um futuro distópico onde o livro é proibido e os bombeiros, ao invés de apagar os incêndios, eles são a força de opressão, eles botam fogo nos livros. Então, Bradbury falava o quê? Ele falava a frase dele, eu não escrevo ficção científica para prever o futuro, mas sim para evitá-lo. Então, o que ele está querendo dizer disso, né? Principalmente a distopia, de capturar perceptíveis deficiências do presente e projetá-las de forma exagerada no futuro, né? Tipo, olha, se a gente não prestar atenção nisso aqui, olha o que pode virar. Então, a boa ficção científica tem essa criticidade nesse sentido, tá? Isso vai também para as outras expressões, né? O horror também vai nessa pegada, a fantasia também. Então, sempre tem um propósito, sempre tem uma questão, cada vez mais, né? Principalmente no século XXI, onde a gente tem tantos desafios por aí. Você falou de distopia aí, professor. Aí eu acho interessante que eu sou muito fascinado por distopia. Eu descobri esse fascínio por distopia. Eu acho que é uma história que me prende. E eu gostaria de saber, eu acho que você já praticamente deu essa resposta, mas interessante, se a distopia, ela faz o autor da distopia, ele faz tipo um aviso para a sociedade. Ele está avisando a sociedade. Aliás, se quiser, pode ficar à vontade para explicar para o nosso público aqui o que é distopia. Que nada melhor que você para explicar. Isso é interessante porque a gente é muito acostumado com a palavra utopia, né? A palavra utopia, o sentido dela, a própria etimologia da palavra, a origem da palavra é o lugar bom que não é encontrado em lugar nenhum, né? A palavra utopia, ela aparece numa obra de 1516 chamada Utopia de Thomas More, que vem com essa proposta de mostrar um mundo onde livre de corrupção e tudo mais, né? Mas, na verdade, as raízes da utopia, e eu não estou falando de distopia aqui porque isso tem um sentido.
As raízes da utopia estão lá na antiguidade, estão lá com a República de Platão, né, onde ele descreve um mundo, uma cidade perfeita e coisa e tal. E cabe sempre bom dizer, gente, o ser humano tem a necessidade intrínseca de buscar um lugar bom. Isso está presente em todos os mitos religiosos, as crenças religiosas, do Jardim do Éden, do Valhalla, da Ilha dos Abençoados. Isso faz parte de uma necessidade humana de sempre buscar um lugar bom, um lugar melhor. Só que aí a gente entra na questão, toda utopia ela já traz na sombra dela, toda utopia ela já é assombrada pela distopia. Isso é fato. Por quê? Porque a gente está falando de um processo de criação humana. As utopias são criadas pelo ser humano. Gente, o ser humano é podre. A questão é essa, a gente tem um lado nefasto, a gente tem um lado sombrio, né? Então, o que é utopia? Utopia, a pergunta é, utopia para quem? Na República de Platão mesmo, que é o primeiro projeto utópico, Platão não admitia que artistas, poetas vivessem na cidade perfeita dele, porque ele dizia que artistas, poetas e coisa e tal, desviavam o ser humano da verdade absoluta, desviavam o ser humano do racionalismo e tudo mais, né? Da utopia do Thomas More tinha escravidão também. Então, a questão é uma utopia, é uma distopia para quem? A literatura brasileira tem exemplos dessa, né? Você tem obras como a Presidenta do Ano 2500, da escritora Dalzira Bittencourt. Isso é uma obra que apareceu em 1925, 27, não vou me lembrar agora, mas, por exemplo, mostrava um Brasil que se tornou potência e coisa e tal, mas também é o mesmo Brasil que incentivava, que punia de morte as mães que não entregassem para o Estado os filhos que nascessem defeituosos. Então, se você tivesse um filho que nasceu que tinha epilepsia, que tinha síndrome de Down, que tinha paralisia cerebral, se você, mãe, não entregasse o seu filho para o Estado para eliminar esses seres indesejáveis, para usar o termo da época, né? Porque você tinha que ter uma ação forte, a mãe podia ser punida de morte. Então você vê que tem muito esse discurso de eugenismo, uma distopia muito marcada por isso, por uma aplicação da razão na sociedade, né? As distopias elas vão ganhar corpo, né? Surgem de forma oficial no comecinho do século XX. Por quê? Porque essa foi a época em que a gente teve também governos muito pautados por essa ideia de supremacia de raças, que uma raça é melhor que a outra, né? Então, na Itália, na Alemanha, no Japão, no Brasil também, você teve essa ideia, que é a política de Estado, de você ter um preconceito contra grupos específicos, né? No Brasil, isso foi muito em relação ao negro e ao interior do Brasil como um todo. Então, a distopia, ela sempre vai se pautar de um discurso de razão que tenta o quê? Tenta homogeneizar. Você tenta fazer tudo igual. Ou seja, se você teve um filho, teu filho é perfeito, beleza, ele vai ser um cidadão útil para a nação. Mas se ele tem um problema e tal, vamos eliminar ele. Cabe dizer, Paulo, inclusive, que isso foi política de Estado na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, tinha propagandas do governo, propaganda que incentivava a população a levar o seu idoso para um hospital para ele ter eutanásia. De forma que, assim, você não representasse gasto para a economia da nação, né? Ou seja, é uma aplicação extrema da razão, né? Você elimina, você socializa números, você socializa o processo, você não vê o elemento humano sobre isso. Então é nesse contexto que o que é utopia para uns, se é construir um país poderoso, é uma distopia para outros, né? Eu lembro sempre de um filme do Sylvester Stallone, dos anos 90, que eu não vou lembrar, o pessoal bota aí, é o Stallone, que ele luta com Wesley Snipes, que ele é congelado, ele acorda no futuro, Demolidor? Como é que é? Demolidor? Demolidor, exatamente, Demolidor, e ele acorda, é descongelado, é um futuro lindo, todo mundo é lindo, todo mundo canta música bonita, tal, e nesse mundo tem uma rebeldia lá, um povo rebelde, que vive embaixo da terra,
e aí são vistos como bandidos e tudo mais. Porra, a única coisa que os caras querem é fumar, comer um hambúrguer gorduroso, e ele falar palavrão. Então, quer dizer, aí a gente fala de novo, é uma utopia para quem? Né? A utopia, por isso que eu falo, utopia, eu particularmente eu não sou uma pessoa que acredita em utopias, porque é um fenômeno humano. E o ser humano sempre tem a tendência de oprimir o indivíduo, tá? É por isso até mesmo que essas questões de hoje, a polarização que o Brasil vive, né, de direita e esquerda, também, isso aí esquece que por trás temos seres humanos, os dois lados têm posições radicais, porque o ser humano é assim, o ser humano tem uma tendência a não contemplar o outro, né? Não respeitar o lugar do outro, de impor sua vontade sobre o outro. Essa que é os radicalismos que é a razão que acaba nutrindo ao nascimento das distopias. Interessantíssimo. Eu sei que não é uma grande obra, mas me vem na mente aquela série de livros chamado Divergente. Lembra daquela série de livros? Pois é, e meus alunos leram, e aquilo chamou muito a atenção deles, porque a menina tinha que escolher um lado, ela tinha que fazer parte de uma facção, e ela não queria fazer parte de nenhuma, ela era divergente. Quando você falou dessa polarização, me veio na mente essa série de 3 livros, né? Uma trilogia, né? Divergente, Maze Runner, os Jogos Vorazes, essas aí já são até uma evolução das distopias. São chamadas as distopias Young Adults, distopias de jovens adultos. Por quê? Porque elas refletem uma percepção do jovem, quando estou falando jovem aqui, é jovem igual a gente tem lá naquele filme, ou seja, está saindo da adolescência, entrando no mundo adulto e tal, mas essa juventude se percebe que está num mundo distópico, porque eles sofrem pressão da família, até mesmo dos amigos, para poder arrumar um emprego, para poder achar alguém com quem eles vão se relacionar. Por isso que sempre tem triângulo amoroso nessas histórias, né? Ou seja, eles sentem que estão numa competição, porque eles têm sempre que dar o melhor, eles têm sempre que se esforçar mais. Por isso que em todas essas obras que eu falei, sempre tem um elemento de jogo, de competição, que tem consequências sinistras se você perder, né? Então, porque isso reflete uma percepção que o jovem tem sobre a vida dele. E aí, de novo, Paulo, a gente volta naquela questão que a gente falou, né? De que a literatura fantástica está aí para isso, né? Para propor essas alternativas. Um jovem lê isso, não precisa estar explícito. Ele percebe essa questão, esse discurso ali, e aí ele começa a se enxergar de fato o que ele quer para a vida dele, qual o caminho que ele faz, né? Então é por aí. Então esse que é o poder da literatura fantástica. Fantástico. E como a gente falou dessa questão aí da distopia, do assustar, então eu fiquei pensando aqui agora no universo do terror, e pensando em livros como O Bebê de Rosemary, ou o famoso livro O Exorcista, que para mim é um livro fortíssimo. Eu queria saber por que as histórias de terror causam tanto fascínio nas pessoas. Nós gostamos de sentir medo? Sim, a gente gosta de sentir medo, isso é biológico. O escritor H.P. Lovecraft, deve ter aí o pessoal que está assistindo a gente, os fãs de H.P. Lovecraft, o Lovecraft fala isso, né, na obra dele, o ensaio que ele tem, O Horror Sobrenatural na Literatura, sobre o medo, né? Que o sentimento mais antigo e mais poderoso do ser humano é o medo, né? E o medo mais antigo é o medo do desconhecido, tá? Então, o ser humano, a realidade do ser humano é regulada pelo medo, né? Vamos lembrar que a própria criação, quando a primeira vez que o homem da caverna ele viu um raio caindo, despedaçando uma árvore, quando ele viu uma besta lá, um tigre dente de sabre matando o colega dele, ele soube o que é o medo. Ele soube que precisava se proteger, precisava correr, precisava fugir. Então, o medo é um dos sentimentos mais antigos. Não é à toa que, por exemplo, Paulo, quando a gente pensa assim, horror, quando a gente fala nas vertentes do fantástico, fantasia, gótico, ficção científica, o horror é o único que batiza um sentimento. Então, dá nome, todas as outras são nomes, são substantivos normais, mas o horror
já é um sentimento. Tá? Isso mostra muito bem essa ancestralidade, essa recorrência, essa presença constante do horror, né? Porque sim, a gente gosta de sentir medo, a gente vai ao cinema para sentir medo porque a gente precisa nesse sentido de que a gente sabe que está numa situação controlada, então é um medo, é o prazer do medo, né? É o artístico de você está numa situação que você sabe que a sua existência não vai ser ameaçada, então você brinca com isso, porque também tem uma liberação de produto de endorfina e tudo mais na sua cabeça, no seu sistema límbico, de você se sentir bem com aquele medo que você está sentindo ali, né? Uma coisa que é interessante também, Paulo, de mencionar, é que e o terror tem um sentido terapêutico também, né? Eu cito um caso aqui, até foi o escritor Oscar Nestares. Oscar Nestares, um dos grandes escritores de horror nacional, ele escreve também uma coluna para a revista Galileu, e aí ele citou lá uma pesquisa sobre o fato de que os leitores de terror, quem gosta de ler terror e horror, são as pessoas que mais estão sabendo lidar com a pandemia, com o isolamento social, né? Porque ela já tem, a mente delas já está acostumada a essa questão de opressão, já está acostumada com essa questão de um medo invisível, de um sentimento de ameaça que você não sabe exatamente de onde vem. Então, nesse sentido, mais uma vez a gente volta a essa questão do terror. Eu também organizei há pouco tempo uma coletânea de contos de fantasma, junto com a editora Sebo Clepsidra e com a editora Ex Machina, que está para sair aí. E aí eu comentei até sobre isso, que o conto de fantasma, né? O conto de fantasma se passa, por exemplo, muito em casas, a pessoa está sozinha na casa e tem a presença. Isso aí é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas dentro de casa, isoladas. Muitas pessoas vivem sozinhas. Isso é que é interessante. Quando elas estão sozinhas, elas acabam tendo que olhar para elas. Chega um momento que não tem mais coisa para fazer dentro da casa, né? Já acabou os filmes, tudo da Netflix que tinha para ver, né? Então elas se olham e as pessoas têm muito medo de olhar para dentro delas, de olhar para os fantasmas dela. Eu conheço gente que não para nunca, tá sempre. Por quê? Porque sempre está saindo, só vai em casa para tomar banho, dormir e trocar de roupa, mas vive saindo. Muitas dessas pessoas é porque elas não conseguem olhar para elas. E agora, nesse momento que elas se viram presas dentro de casa, elas têm que encarar os seus fantasmas. Então, nesse ponto, um bom conto de fantasma acaba sendo também uma terapia. Acaba você purgando, você colocando, dando ressignificado àquelas questões. Então, o terror e o horror também tem esse sentido terapêutico. Muito interessante. Como você falou terapia, eu logo me veio na mente as possibilidades desse tipo de literatura, da literatura fantástica. E aí me vem na mente o seguinte: como a literatura fantástica ela pode contribuir, por exemplo, para melhorar para desenvolver nossa intelectualidade, para melhorar nossa capacidade de interpretação. De que maneira a literatura fantástica pode nos ajudar nesse ponto? Até como eu comentei anteriormente, né, e ao longo das diferentes vertentes, a literatura fantástica, a principal vantagem dela é de que ela apresenta um problema pelo viés do estranhamento, né? O estranhamento, inclusive, é uma estratégia literária, é de você apresentar aquela rua pela qual você passa todo dia de uma outra forma, de uma forma que você passa a enxergá-la de um outro jeito, não é? Então, o poder dessas reflexões, por exemplo, quando a gente vê lê um livro ou assiste um filme como O Conto da Aia, você passa a refletir, por exemplo, sobre a situação da mulher na nossa sociedade, né? É muito interessante isso, Paulo, que, por exemplo, eu lembro que quando o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, em 2016, no mês seguinte, a Amazon ficou sem o estoque da obra 1984, do George Orwell. Acabou na Amazon, e a Amazon tem um estoque, então acabou esse estoque de lá. O livro ficou na lista dos mais vendidos. Inclusive, é muito provável que, se você olhar hoje, ainda está na lista dos mais vendidos de 1984. Por quê? Porque ali a gente tem uma visão de um mundo radical, de um mundo
que assim como Kondaaya, apresenta ferramentas. A literatura fantástica não é a função dela, porque ela é arte antes de tudo, né? Mas ela te dá ferramentas para você poder não apenas refletir sobre o mundo que está à sua volta, mas também você pensar em alternativas e também para você se precaver sobre aquilo, para você poder dar um novo significado. Então isso vale para a fantasia, para o gótico, para o horror, para a ficção científica, para tudo mais, né? Então eu acredito que é isso. A força do fantástico está nessa questão de da gente refletir sobre o nosso mundo sob outros olhos. E no caso, escrever histórias fantásticas também tem uma ação terapêutica? E no caso, melhor do que ninguém você, porque é um grande professor nessa área de literatura criativa, né, de escrita criativa, qualquer um pode escrever uma história criativa? Ajuda na terapêutica também? Sim, tem uma frase que eu gosto bastante do Saramago, grande José Saramago, né, nosso já falecido, né, o gênio da literatura portuguesa. O Saramago fala: nós somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Mas todo mundo tem uma história para contar. Inclusive, isso é algo que é muito importante de ser salientado, Paulo, porque a nossa espécie, a espécie humana, ela é definida pelo ato de contar histórias. A civilização se fez pelo ato de contar histórias. Vamos lembrar que, por exemplo, lá no Gênesis, a palavra tem lá na Bíblia: e Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. A palavra usada da criação, né, que Deus criou o homem, foi a palavra ficto fictionem, que tem o sentido tanto de criar quanto também de moldar. Quando fala que Deus moldou e tal. Isso quer dizer o quê, gente? Que o ser humano é um ser de ficção. Pelos viés da própria religião, nós somos produtos de uma ficção, nós somos produtos de deuses. Nós criamos deuses e nós somos produtos de Deus. Então, é como se Deus estivesse escrevendo. Deus escreveu a história do ser humano. Nós somos personagens de uma grande narrativa, né? Então, e essa questão que eu tento mostrar, principalmente para quem, por exemplo, eu trabalho em curso de letras, né? Então é importante destacar esse poder da língua, da linguagem. Quem escreve é arquiteto da realidade, é alquimista de palavras, né? De contar histórias, de criar mundos, né? E também é importante destacar isso, né? O escritor e escritora brasileira, ela tem pouca noção ainda do poder que ela tem. Eu vejo muito problema de autoconfiança. O escritor e escritora brasileira tem muita baixa autoconfiança. Isso é, inclusive, uma das coisas que eu trabalho muito lá dentro do curso do Fantástico Cursos, o Como Criar Histórias que Vendem. Quem quiser, tem link na bio do Fantástico Cursos, que é um curso que é voltado, inclusive, não apenas para você escrever a sua história do início até o fim, mas antes de você escrever, você primeiro descobre quem você é, quais são seus pontos fortes e fracos como ser humano, e aí depois disso, depois que você aprendeu isso, você também tem um outro curso que é o Marketing para Escritores, onde você aprende a vender a história, que esse é um problema, né? A gente está falando do Inferno de Dante, né? Escritora brasileira ainda tem muito uma coisa de resistência, não, porque eu escrevo pela arte e tal. Mas, gente, pô, o Michelangelo, Leonardo da Vinci, Shakespeare, todos eles escreveram porque alguém bancava eles. No caso de hoje, os mecenas e tudo mais, Dante Alighieri também. Então, hoje quem banca os escritores são os leitores e leitoras. Ninguém vive de luz. Não dá para viver de luz. Não estou falando que você tem que escrever pelo dinheiro. Mas também a questão é, tem alguém lá fora esperando sua história. Sua história resolve o problema de alguém. Sua história pode ajudar alguém a sair da depressão, a alegrar a vida de alguém, fazer alguém refletir. E a sua história só vai chegar até essa pessoa se ela te encontrar. Como é que ela te encontra? Aí você usando estratégias de marketing que eu ensino lá dentro do Marketing para Escritores, que é um curso que é voltado para valorizar o escritor e escritora desde quando ele quer começar, mas também trazer reconhecimento a ele e ela pela sua capacidade criativa. Né? Então, é essas questões aí que eu tento abordar lá dentro, né? E normalmente os cursos de escrita criativa passam batido, né? Isso ensina a escrever, mas depois que publica, o que tu faz? Tu guarda o livro na estante? Não, né? Então vamos botar esse negócio para circular. Como é que a gente faz para circular?
Essas são as questões. Muito interessante. Recomendo o curso, entendeu? Fui um dos alunos de um dos cursos do Arquétipos. Achei fantástico, entendeu? É muito bom, recomendo para todos. Inclusive, o colega colocou aqui na live que toda essa ela acha que a fantasia é um pouco desvalorizada, na maioria das vezes, nem todos enxergam esses valores levantados aqui. Então, essa live vai ficar gravada e vai ser muito importante trazer essas questões. Bom, o nosso tempo está terminando, eu vou com o cronômetro aqui para poder acompanhar, e foi muito bom esse papo, com certeza nós temos papo para mais uma live tranquilamente, e eu queria agradecer a presença, Alexander, aqui na nossa live do Fantástico Curso, trazer essas informações aqui para o Caminhos da Linguagem, trazer essas informações aqui para todos os seguidores, para as pessoas que acompanharam essa live hoje, para ver a importância da literatura fantástica na sociedade. E pode ficar à vontade aí para fazer a sua mensagem final. Se quiser indicar algum escritor, alguém, fica à vontade, nossa mensagem final aí para os nossos seguidores. Bom, só agradecer mais uma vez, Paulo, pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Finalmente, essa live já demorou para sair, mas saiu. Então, muito obrigado a todos e todas que participaram. Desculpa se eu não olhei, eu fico concentrado na pergunta, aqui respondendo, não vi o chat passando, mas vi o convite para vocês conhecerem lá o trabalho do Fantástico Cursos, o canal do Fantástico Cursos no YouTube. Amanhã, por exemplo, vai sair uma palestra que eu dei na Uniplan sobre a literatura fantástica nas Ilhas Britânicas. Aí lá eu vou falar da fantasia, do gótico, da ficção científica, desde Beowulf, desde as lendas arturianas, as aventuras de Merlin e tudo mais, até o começo do século XX, como é que surgiu em 1984, 1930, o Admirável Mundo Novo e tudo mais. Vou passar por Penny Dreadful, vou passar por lendas arturianas, vou passar por H.G. Wells, Utopia e Distopia. Então, sai amanhã o vídeo, 11 horas, no canal Fantástico Cursos, que tem bastante conteúdo lá. Qualquer coisa, a gente só assistir lá e se inscrever. Também aqui no Instagram tem o Fantástico Cursos. Acabei de vou colocar uma postagem sobre qual a importância de você saber contar a sua história em poucas palavras, como você conta a sua história em 140 palavras. Então, por que é importante você saber fazer isso? Então, fica o convite aí. E muito obrigado, Paulo, mais uma vez. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado a presença de todos. Eu estou vendo os comentários aí, que são muito legais. Obrigado, pessoal, pelos comentários de vocês. Eu também aprendi bastante com o professor aqui hoje. Foi uma troca de ideias maravilhosa. É um amigo, eu já considero como um amigo. A gente, amigo nunca se encontramos pessoalmente, mas estamos juntos, com certeza. E numa próxima oportunidade, com certeza, já deixo o convite para uma próxima live, um outro tema que a gente possa ter. Tudo bem, professor? Tudo bem, estamos aí. Só marcar. Então tá bom. Olha, um grande abraço, gente. Obrigado por todos que participaram dessa live hoje. E a gente se vê semana que vem de novo, sábado, nesse mesmo horário, com outra live. E ó, não deixe de se inscrever no canal Fantástico Cursos do professor e acompanhar amanhã a palestra que ele deu. Eu não vou perder essa palestra, tá bom? Então, ó, um abraço, professor. Até a próxima, viu? Abração, gente. Obrigado aí. Uma boa noite e um bom fim de semana para vocês. Até lá.